Normalmente, as nossas palestras são apresentadas mas como o presidente assente por hoje, eu como vice vou deixar à vontade para falar sobre o Brasil, Copas do Mundo. Ok, obrigado. Bom, senhores, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde. É isso aí. Bom, é uma coleção que eu iniciei há coisa de 5, 6 meses atrás. Eu tinha bastante material. Um dia eu resolvi pegar todo esse material e começar a montar toda uma história. No início eu não sabia como que eu iria iniciar essa coleção. Tá? Comecei contando um pouquinho da história do Brasil, mas eu vi que faltava algumas coisas, como falar um pouquinho dos países sede, ainda mais porque o Brasil só foi começar a emitir selo mesmo depois de 1950. Tá? E também dos campeões. Então minha coleção ela está montada, apesar de eu falar do Brasil nas Copas do Mundo FIFA, que foi a única seleção que participou de todas as Copas da seleção brasileira, né? Eu conto um pouquinho da história dos países sedes e dos campeões, rapidamente, um flash a respeito disso, tá? Então eu tenho aqui a coleção, provavelmente dita, e também estou colocando isso no PowerPoint, tá? Para facilitar um pouquinho a visão e o pessoal ver um pouquinho os selos um pouquinho maior, né? Então essa é a ideia. Então, iniciando, eu quero pedir desculpas porque estou com uma cola aqui, né? E essa cola aqui, porque a informação tem de monte. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem informação pra caramba, tá? Iniciando aqui, primeiro falar um pouquinho da FIFA. A FIFA foi fundada em 1904, tá? E somente em 1914 que foi criada a CBD na época, tá? E foi, quer ver, em 1928, o então terceiro presidente da FIFA, que era o Jules Rimet, tinha o sonho de criar uma Copa do Mundo de futebol. Ele criou e a primeira Copa foi em 1930. Tá? Vou passar aqui para vocês. Aqui tem um pouquinho da descrição sobre, vocês não podem ver lá no detalhe, mas não importa, mas um pouco de biografia do que é a coleção. Tá? Aqui em 1930, algumas peças que não foi emitido nenhum selo nessa época. Tá? Eu consegui alguns selos emitidos bem depois. Aqui tem um selo da primeira partida do Uruguai. Tá? Aqui a entrada das seleções. Aqui um pouquinho das imagens de algumas partidas do Uruguai e outros times. E aqui o Jules Rimet entregando para a delegação do Uruguai a taça, que nessa época chamava Taça Copa do Mundo, não chamava Jules Rimet. Tá? O Uruguai ele foi escolhido para ser sede, justamente porque ele foi bicampeão olímpico em 24 e 28. E em 1970 também completava o centenário dele, né, de independência do Uruguai, e ele acabou sendo o prestigiado para poder sediar a Copa do Mundo. Né? O Brasil nessa época, começou a contar um pouco da história do Brasil, foi uma seleção praticamente de cariocas. Houve uma briga entre as duas confederações, carioca e paulista, por conta da comissão técnica, né? No meio da comissão técnica, os paulistas tiraram todos os jogadores, com exceção do Araquém Patusca. O Araquém Patusca era jogador do Santos, havia brigado com o Santos, né? E, inclusive o Araquém Patusca ele foi um dos fundadores do São Paulo. Tá? O Civino Patusca, o pai dele, foi um dos fundadores do Santos. Então, ele conta, eu tenho aqui um vídeo de 7 minutos, nem vou passar porque não vai dar tempo, mas ele conta um pouquinho dessa história, por que ele acabou indo para a seleção que vamos dizer assim, que se deu mal, que foi desclassificada logo na primeira fase, né? E ele foi o único porque o futebol carioca gostava dele, tanto é que ele depois foi para jogar em outros times. Jogou no São Paulo, mas também jogou no Flamengo e outros times. Então, rapidamente, essa é de 1930.
foi em 1934 na Itália. Tá? A ideia era que tivesse uma alternância, né? Uma Copa se jogasse na América do Sul, a outra na Europa, né? Então, 1934 foi na Itália. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês. Essa série é a primeira série comemorativa alusiva à Copa do Mundo, às Copas do Mundo. Em 1934 a Itália que emitiu. Ela emitiu também outras séries, como essa das colônias italianas. São 12 selos da colônia italiana. Aqui é os selos normais, aqui são os aéreos. Essa foi emitida, a primeira série foi emitida em 24 de maio de 1934. A segunda série foi emitida em 5 de junho de 1934, também normal e aérea. E a terceira série é praticamente idêntica à primeira série, só que com sobrecarga de uma região. Foi emitida em 15 de junho de 1934. O Brasil também não emitiu selos nessa época. Tá? Em 1934, o Brasil também teve uma participação bem ruim. Na verdade, o que se conta a história é que o Brasil não levava muito a sério. Em 1934 levou muito a sério a Copa do Mundo. Tanto é que perdeu o primeiro jogo para a Espanha de 3-1 e foi desclassificado. Foi uma passagem muito rara, né, no Brasil. Apesar das controvérsias, né, problema de habilidade para variar brasileiro reclama de toda a habilidade, mas de uma forma ou de outra reclamam, naquela época reclamavam muito. Né? Então, essa foi a participação do Brasil. Quem foi campeão nessa época foi a Itália, ganhando da Tchecoslováquia de 2-1. Esqueci de mencionar que o Uruguai foi campeão na primeira, né? Ganhando da Argentina de 4-2. Tá? Então a Argentina já tinha conquistado o vice-campeonato na época. Tá? Em 1938, França, é o único selo que eu tenho, e parece que é o único selo emitido mesmo, foi esse. O Brasil também não emitiu nenhum selo. O Brasil teve uma campanha um pouco melhor, tanto é que o Brasil, vamos dizer assim, participou, inclusive houve a primeira concentração de jogadores, foi em 1938. Né? E aí o Brasil jogou bem mais, vamos dizer assim, bem mais forte, bem mais focado na Copa. Ganhou da Polônia, 6-5, que teve prorrogação. Né? Empatou o segundo jogo com a Tchecoslováquia por 1-1. Só que nessa primeira fase tinha que ter um desempate. Aí o Brasil teve que jogar o segundo jogo com a Tchecoslováquia e acabou ganhando depois de 2 dias e 2-1. Tá? E nesse jogo quem jogava era o Leônidas, né? Um dos grandes jogadores que o Leônidas jogava nessa seleção. Ele acabou não jogando o outro jogo com a Itália. Parece que ele estava, segundo a história, conta que ele estava machucado. Sei que depois que o Brasil perdeu de 2-1 da Itália, né, nessa semifinal, ele foi considerado, aliás, o pessoal falava que o Leônidas tinha sido vendido, ou compraram, a Itália comprou o Leônidas para não jogar nessa partida. Tá? Quer dizer, são histórias que contam isso. Né? Mas mesmo assim ele foi o artilheiro da Copa, dessa Copa de 38. Tá? A Itália se tornou bicampeã, ganhando da Hungria de 4-2. Tá? Bom, aí começa a história dos anos de 50. Houve um pulo bastante considerável por conta da guerra, né? Na verdade, essa Copa aconteceu um ano antes, por conta até da solicitação da FIFA de que os países europeus precisavam se preparar, né, para essa Copa. Então pediram o adiamento para 1950, foi o que aconteceu. Só que mesmo assim o Brasil não se preparou, a infraestrutura estava bem ruim no Brasil. Né? Não sei se foi o motivo pelo qual a primeira partida de abertura aconteceu no Pacaembu, né? Primeira partida. Então o Brasil, tanto é que aqui aparece
Não, aqui não. Tem uma outra peça que parece o carimbo, depois eu mostro para vocês. Isso aqui é uma folhinha alusiva a essa Copa, tá? Perdão. Aí, deixa eu ver, esse está aqui, ó. Esse é o carimbo da abertura da Copa de 50, que foi em Pacaembu, tá? Deixa eu voltar. Aí começa a contar um pouquinho da história do Brasil. O Brasil estava com um timaço nessa época. Né? O técnico era o Vicente Feó. Só para poder lembrar, não sei, talvez alguns senhores de mais idade consigam lembrar um pouquinho desse time. Que é Barbosa, Augusto, Danilo Alvim, Juvenal, Bauer, Bigode, Graça, Vizinho, Ademar Menezes, Jair, Rosa Pinto e Chico, que era o time principal dessa seleção aqui brasileira. Tá? Bom, aí depois de um ano, em 50, aí o Brasil estava preparado, fez a Copa. A participação do Brasil foi excelente, somente na primeira fase. Foi de 4-0 no México, depois 2-2 com a Suíça e 2-0 com a Iugoslávia, acabou se terminando em primeiro. Só que o quadrangular final era um quadrangular. Tá? Participava Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. O Uruguai, ele passou por uma primeira fase jogando apenas um jogo. Porque nessa época era para ter 16 seleções. 3 desistiram. Foi França, Portugal e Índia. França e Portugal estavam no grupo do Brasil. Né? Desculpa, no grupo do Uruguai. E o Uruguai